Graça e paz, povo de Deus. Glórias a Deus pela vida, glórias a Deus por tudo. Já começo deixando essa mensagenzinha aqui ao seu coração. Mensagem essa que se encontra lá em Efésios, capítulo 6, versículo do 1 a seguir, onde a mensagem vem falar de obediência. O título dessa mensagem é obediência. Então, sedes obediente a tudo e a todas as coisas, porque com a obediência nós não seremos cobrados, amém? Efésios 6, versículo do 1 a seguir. Vós filhos, sedes obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, com a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e vosso está nos céus, e que para com ele não há exceção de pessoas. Glorificado seja Deus por essa mensagem, glorificado a Deus pela vida. Mensagem essa que vem falando de obediência. Querido Deus, graças te dou pela leitura dessa palavra, dai-me sabedoria, Senhor, para que eu possa deixar aqui algumas explicações dentro desse texto, dentro dessa leitura. E já também quero dizer, Senhor, para ti, ó Pai querido, Pai amado, que nós devemos orar sempre, buscando sabedoria, porque muitas das vezes nos falta a sabedoria. E nós temos que pedir a ti, Senhor. Por isso, nesse momento, já venho eu te pedir sabedoria, em nome de Jesus. Que diminua eu, Pai, nesse momento, para que tu cresças em mim, querido Deus. Abençoa, Pai querido, Pai amado, e dai-me sabedoria. A mensagem já começa dizendo: vós, filhos, sedes obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Se estamos em Cristo Jesus, nova criatura nova criatura somos, e já obedecemos ao nosso Criador e ao Filho ao qual nós aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. E se você não tem ainda aceitado a Jesus Cristo, se você não aceitou ainda, eu quero dizer que essa mensagem é para você também. Seja obediente ao seu pai e à sua mãe. Seja obediente àquelas pessoas a qual tem te acolhido. Porque às vezes, quando nós não obedecemos, nós pagamos um preço. E muitas das vezes o preço não sai da maneira que nós pensamos. Às vezes o preço vem mais alto. Isso talvez nos cause algum dano. Daí nós perguntamos, mas por quê? Não existe o porquê. Existe o pensar antes de fazer, para depois não dizer porquê. Se fizermos algo, temos que pagar um preço.
Porque tudo o que nós faz, nós recebe. Seja bom ou seja ruim. Tudo que nós planta, nós colhe. Às vezes nós não tem como nós plantar milho e colher feijão. Nem como nós plantar feijão e colher milho. Se nós plantar feijão, nós vamos colher feijão. Se nós plantar milho, vamos colher milho. Então, analise aquilo que você está plantando para que a sua colheita seja farta, seja boa. Mas lembre-se que se você plantar espinho, você vai caminhar sobre os espinhos. E talvez isso vá lhe machucar. Por isso, analise o que você está plantando, sendo obediente. Sendo obediente no seu plantio. Seja obediente no seu plantio para que a sua colheita seja saudável. Versículo 2: honrar a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Oh glórias, aleluia, Deus. Honrar o pai e a mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quando você honra ao pai e à mãe, olha o que a mensagem diz: honrar teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então a obediência, ela nos acrescenta dias de vida e paz. A obediência, ela nos leva a lugar onde nós não imaginávamos. No versículo 4: vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Muitas das vezes nós vemos hoje comum, né? Antigamente também, em alguns certos pontos era. Os pais pegar os filhos e levar para o bar. Se você vai e pega seu filho e leva para um bar, qual é o exemplo que você está dando a ele? Se você pega seu filho e leva para a igreja, qual o exemplo que você está dando a ele? Então tem dois caminhos. Se você leva seu filho para a igreja, você está ensinando ele a ser um servo do Senhor. Mas se você levar seu filho para um bar, se o Senhor não tocar no coração dele, não mudar a mentezinha dele, talvez ele vá crescer no mesmo intuito do seu pai. Mas quando cresce na igreja, ele já cresce com uma sabedoria, porque ali o Espírito Santo vai usando ele cada dia mais. E se você levar o seu filho para um bar, ele vai crescendo e vai vendo aquilo, ele vai aprender todas as coisas que você faz. Por quê? Porque ele tem visto você fazer. Talvez ele possa não beber, ele possa não jogar, ele possa não fumar, ele possa não se prostituir. Por quê? Porque só Deus sabe o futuro, né? O futuro a Deus pertence. Mas é uma grande influência. Se você leva seu filho para um bar, quase na certeza que ele vai aprender a beber mais cedo. Mas se você leva seu filho para a igreja, talvez ele vá aprender a louvar mais cedo, a levar a mensagem do Senhor mais cedo, a ter um comportamento mais adequado. Por quê? Porque ele está vendo, né? E ele está seguindo. Por isso, ao invés de levar seu filho para um bar, leve para a igreja, leve ele na igreja, dê uma injeção de ânimo na mentezinha dele. Versículo 5: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Mas como servo do Senhor, nós temos que temer, ser temente a Deus. Nós temos que
ser como Cristo. Nós temos que servir. Longe de nós ser igual a Cristo, porque só Ele foi o único que completou toda a missão. Ele completou toda a missão que o Pai lhe entregou. Né? Mas cada dia nós tentamos melhorar como servo do Senhor para que nós alcance algo da parte de Jesus para ser como Ele foi. Né? Versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens de coração, a vontade de Deus. Então temos que servir a Cristo e servir com prudência e com sabedoria, para não agradarmos a homem. Porque se formos servir a Deus para agradar a homem, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós temos que servir a Deus verdadeiramente. Porque se nós for agradar os homens, a nossa palavra não está sendo boa. Nós temos que agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Esse é o que o Senhor fala. Como o Senhor mesmo falou, ide por toda a parte e pregai o meu evangelho. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado por não crer no Filho do Homem. Versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Versículo 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Tudo que você fizer, você vai receber do Senhor. Muitos falam da lei do retorno. A lei do retorno é simplesmente o plantio que você faz. A gente tem ouvido pessoas falar de lei de retorno. Mas não existe a lei do retorno ruim se você fizer coisas boas. Mas se você plantar se você plantar espinho, a lei do retorno vai ser ruim. Quando for a época da sua colheita, aí você vai sentir que vai ser ruim. Por quê? Porque você plantou espinho. Mas se você plantar amor, quando vier, se você plantar flores, se você plantar uma árvore de bom fruto, a sua colheita não vai ser boa, não vai ser farta? A mesma coisa, né? Por isso que temos que servir a Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Qualquer um que fizer o bem vai receber o bem. Mas todo aquele que plantar espinho, ele vai colher espinho. Porque essa é a palavra de Deus. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e vosso está no céu, e que para com ele não há exceções de pessoas. Glorificado seja Deus. Então, para Deus não há exceção de pessoas. Você lembre que a mensagem de Deus, ela diz que o Senhor não veio chamar o justo, nem o doente. O Senhor veio buscar aquele que se havia perdido. Se você parar para pensar, quantas pessoas tem aí nas ruas, jogado na sarjeta, abandonado por tudo e por todos? E por que de vez em quando você vê uma pessoa dessa sair das ruas e se voltar para o Senhor?
Você sabe por que que é? É porque o Senhor veio chamar aquele que se havia perdido. Aquela ovelhazinha abandonada, que ninguém dava nada por ela. Aquela ovelhazinha que era pisada, era chicoteada. E muitas das vezes, pessoas só criticavam. Mas as pessoas não percebem, não ajudam e simplesmente criticam. Aí quando vê eu e você que saímos do lamaçal, aí muitos não reconhecem em dizer quem era essa pessoa, né? Vivia aí jogado e hoje Jesus fez a obra na vida dele. Talvez você aí que vai ouvir essa mensagem, talvez você me conheceu há 10 anos atrás. E hoje, ao me ver, eu tenho certeza que você vai dizer que Jesus fez uma obra na minha vida. Porque quem me via e quem me vê agora vai ver a mudança que Deus está fazendo na minha vida. E eu glorifico ao meu Deus todos os dias, porque Ele não fez exceção de mim. Muitos fizeram e muitos fazem até hoje. Muitos fazem até hoje, mas Jesus não fez. Jesus me tirou da lama, me colocou na rocha, onde muitos diziam que eu não tinha mais jeito. Chegou o momento até que eu mesmo dizia que eu não tinha mais jeito. Mas Jesus veio chamar e veio buscar aquele que se havia perdido. E eu era uma ovelhazinha perdida, uma ovelha desgarrada. E o Senhor me resgatou. E para a honra e a glória do meu Deus, aqui estou eu. Preciso mudar muito, preciso. Preciso ser uma pessoa obediente, sim. Preciso ser uma pessoa vigilante, sim. Eu preciso mudar a cada dia. Eu preciso ser vigilante dia e noite. Porque o inimigo, ele fica nos observando. Nós vemos o inimigo nos observar dia e noite. Nós vemos o inimigo vigilando, olhando quando nós entra, quando nós sai, que jeito nós entra, que jeito nós sai. Por isso nós temos que dar sempre testemunho e deixar que, independente do que as pessoas pensem de você, você serve a um Deus que tudo pode. E eu creio no meu Deus, que todos os meus inimigos vão ser envergonhados. Já estão sendo envergonhados. Aquele que dizia que não tinha jeito, ele já está envergonhado. Aquele que disse não vai conseguir, e hoje está me vendo, Jesus fazendo a obra na minha vida, porque eu sozinho eu não conseguia. Se eu não tivesse tomado a atitude de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu não estaria aqui falando estas mensagens para você, esta palavra ao seu coração. Mas eu tomei uma atitude. Por quê? Porque o Senhor já tinha me escolhido. Não foi eu que escolhi a Ele, foi Ele quem me escolheu. Eu simplesmente fiz aquilo que Ele queria que eu fizesse: aceitar a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Ainda sou falho, sou. Preciso mudar muito. Preciso que Deus, Ele venha mudar o meu coração. Porque eu estou na carne. E se eu estou na carne, eu estou apto a errar. Por isso que eu tenho que ser vigilante. Eu tenho que, cada dia, eu tenho que vigilar, a cada instante, para que eu não venha cair nas garras do inimigo. Porque o inimigo, ele é sandália.
Nós temos que ter sabedoria, ter prudência. Isso é dentro da nossa casa, isso é aonde quer que nós vá. Nós temos que ter prudência. Nós temos que ter cautela em tudo. Meus amados, a mensagem de Deus é essa. E a mensagem de Deus também eu quero dizer que Deus é bom. Portanto, meus amados irmãos, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E não há nada que impeça o agir de Deus na vida daquele que toma uma atitude e aceita a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Dificuldade nós vamos ter, problema nós vamos ter, tempestade vai nos pegar, mas nós estamos com alguém que pode tudo e todas as coisas na direção do nosso barco. E no barco que Jesus está, ele balança, mas ele não afunda. No barco que Jesus está, tem domínio. No barco que Jesus está, tempestade não afunda. Nem temporal, nem vento forte vira ele. Porque ele é o dono de tudo e de todas as coisas. A palavra de Deus vem dizer, lá em Mateus 11:28, a palavra de Deus diz: Vindes a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Eu quero dizer para você, quantos tem nesse momento? Cansado, oprimido, humilhado. Quantos tem? Muitos. Quantos tem essa hora afundado no álcool, nas drogas, na prostituição, na depressão? Quantos tem nesse momento em presídios, arrependido por não ter pensado e ter feito algo errado e hoje paga um preço? Quantos tem? Quantos tem arrependido? Quantos tem chorado? Quantos tem se humilhado diante do homem? Mas não querem se humilhar diante daquele que é digno de toda a humilhação. Jesus Cristo. Você quer humilhação maior do que toda a humilhação que Jesus Cristo passou em público? Ser caluniado, ser chicoteado, ser entregue pelos seus próprios escolhidos, pelas pessoas que ele escolheu para ser servo, para ser seguidor dele. Será que eu e você, será que nós não fomos um Pedro? Será que nós não fomos um Judas? Será que nós não negamos a Jesus? Será que nós não traímos a Jesus? Coloque a mão na sua consciência e pergunte a você mesmo. Pedro negou a Jesus. Judas o traiu. Será que eu já fiz isso para com o Senhor? Será que eu já fiz isso para com aquele que me criou a sua imagem e semelhança? Coloque a mão na sua consciência e faça essa pergunta a você mesmo. Faça uma faxina na sua mente e faça essa pergunta para você mesmo. Mas Jesus é tão bom que mesmo sabendo que Pedro negaria, ele a amava. Mesmo sabendo que Judas o entregaria, ele a amava e escolheu. Ele ainda mandou. Faz o que tens de fazer. Oh, Deus maravilhoso. Então nós vemos, meus amados, nessa mensagem o significado da obediência. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então essa mensagem fala de obediência. Então, se fosse lido só esse versículo, nós já ia ver que a obediência ela é tudo. Então, ser desobediente, amém? E que Deus lhe abençoe. Fique com esta mensagem em seu coração.
E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família através dessa mensagem. Querido Deus, Pai maravilhoso, graças te dou por essa palavra. Palavra essa que foi lida lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 10, ao 9. Uma mensagem linda, pura e eficaz, onde fala de obediência. Obediência ao pai e à mãe, a obediência a Deus primeiramente, né? E que Deus venha nos abençoar e nos proteger. E cada um que ouvir essa mensagem, que Deus possa tocar em seu coração. Querido Deus, Pai amado, eu já te agradeço por a leitura dessa mensagem, por algumas explicações, meu Pai, aqui dentro dela. Pai querido, Pai amado, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega onde tem contenda, chega nos meus vizinhos, Pai, abençoando, protegendo, livrando de todo o mal, Senhor. Abençoa a minha esposa, abençoa a minha casa, a minha família, abençoa a filha dela, meu Pai, abençoa todos aqueles que faz parte do meu círculo, meu Pai, de vida. Pai querido, já vem abençoar, meu Pai, aqueles que se encontram, meu Pai, desenganados dos médicos. A última palavra é a tua, Senhor. Chega nos hospitais de câncer, no lado dos idosos, meu Pai. Chega, querido Deus, nos presídios, Pai amado, onde tem pessoas arrependidas de ter errado, meu Pai. Dá uma oportunidade a eles em nome de Jesus, meu Pai querido. Pai, chega naquela mãe que sofre pelo seu filho, chega naquele filho que sofre pela sua mãe, pelo seu pai, querido Deus. Oh, Pai amado, chega confortando os corações, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a minha vida, a minha casa e a minha família, em nome de Jesus. Abençoa todo aquele que for ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. E graças a Deus.